É sempre um momento. Não, é esse aqui que eu quero. Pronto. Assim. Será que a gente começa a transmissão assim? Olá, bem-vindas, bem-vindos, todos que estão aqui conosco assistindo essa live do Fórum Regional de Mulheres da Zona Oeste. Recebemos aqui, deixa eu ver se entrou tudo direitinho, entrou, a gente está no ar. Recebemos aqui as candidatas à vereadora na cidade de São Paulo, e sempre fazendo uma sabatina, né, um encontro para que todas as mulheres reconheçam quem são as mulheres na política. Então, vou falar aqui que os fóruns de mulheres são uma organização que surgiu em 2015 para intermediar as relações entre a população e a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, contribuindo para a criação do primeiro Plano Municipal de Política para as Mulheres. Foi formado pela sociedade civil e poder público, com 25 representantes de cada subprefeitura, e o Fórum Regional da Zona Oeste continua sua articulação através das mulheres da sociedade civil na região do Butantã, Lapa e Pinheiros. Este é o segundo encontro com candidatas a vereadora da cidade de São Paulo, realizada pelo FMZO, que a gente se nomeia assim, pela importância de ter as mulheres na política e para corrigir uma desigualdade histórica na representatividade das mulheres nos espaços de poder. As mulheres hoje representam 52,2% dos votos do Brasil, mas só 23% das candidatas e 13% das vereadoras e 12% dos prefeitos que são representados por mulheres. Esses são os dados da Secretaria de Política das Mulheres. É preciso pensar o recorte de gênero em todas as políticas públicas, não só aquelas mais conhecidas da pauta feminista. Mas é claro que não basta que a candidata seja mulher, é preciso que ela esteja alinhada com as pautas das mulheres. Bem-vindas, mulheres candidatas, no nosso encontro. É um prazer em recebê-la aqui. Eu vou nomear Cecília Lotufo, Anabela Gonçalves e Luana Alves. Bem-vindas. Obrigada. Eu acho que a gente vai fazer as perguntas, então eu vou apresentar minhas companheiras aqui, Suzana Inês Basualdo, integrante do Fórum de Mulheres, e Érica Sato, que vai ser a nossa guardiã do tempo. Suzana, você pode começar com as perguntas. Nessa primeira fase, né, a gente vai abrir para cada uma se apresentar em 3 minutos. Nós vamos fazer alternando, ordem alfabética, para não ficar tudo igualzinho, mas agora essa apresentação inicial vai ser por ordem alfabética mesmo. Anabela, você pode começar contando? Posso sim, é um prazer. Bom, eu sou Anabela Gonçalves, sou moradora da Zona Sul de São Paulo. Eu nasci e cresci na periferia sul, no Jardim Monte Azul, Jardim São Luís, que são um bairro entre o Capão Redondo e o Jardim Ângela. Fui criada dentro do movimento social e acabei me engajando dentro do movimento e trabalhando em organizações sociais e dentro do movimento de cultura periférico. Sou poeta e tenho minha atuação muito travada dentro do movimento social de base. Faço parte de 2 coletivas feministas aqui da região, Periferia Segue Sangrando e Guerreira, que atuam no debate, na construção de um diálogo entre as mulheres aqui da periferia. Eu sou uma mulher negra indígena, e essas questões são fundamentais na minha vida, né? A luta contra o racismo, contra o preconceito e também o fomento da cultura indígena como proposta de vida fundamental dentro das questões ambientais e da vida cotidiana. Eu fui convidada pelo Nabil Bonduque para compor a chapa Mais Direito à Cidade, que é uma chapa que tem 4 mulheres como integrantes, a Evanisa, que é do movimento de moradia, que é uma grande liderança desse movimento, que vem crescendo dentro do Brasil. A gente tem a Raíssa,
que é uma arquiteta urbanista jovem e que também faz parte do movimento de luta do meio ambiente, da água. A gente tem a Iracema, que é do movimento de juventude, criança, foi conselheira tutelar, uma liderança muito importante. E junto com a gente o Beto, que já foi vereador e luta pela educação, Gilmar Marçal, que trabalhou na Secretaria de Cultura com políticas culturais, e o Nabil, né, nosso companheiro, que dispensa apresentação, mas que já foi candidato a vereador e que tem grandes projetos na área da cultura, mas também do meio ambiente, foi relator do plano diretor da cidade, e a gente vem com essa chapa numa proposta, né, de renovação, com pluralidade de gêneros e de pautas, de pessoas que atuam em suas comunidades e que vêm desenvolver, né, levar esses projetos para a Câmara dos Vereadores, tendo como pauta, principalmente, né, o trabalho com a cidade que já vem sendo desenvolvido por cada um. Obrigada, Anabela. Cecília, agora você pode se apresentar. Oi, pessoal, muito prazer estar aqui. A Lei, Suzana, pessoas que eu admiro pra caramba, muito bom encontrar vocês aqui, mediando esse debate. Anabela, muito prazer também. Eu sou bem próxima do Nabil, conheço ele desde sempre. Ele é arquiteto junto com meu pai, eles trabalharam juntos. E eu frequentei desde pequena a casa do Nabil. Eu fui diretora por um tempo da Rádio Madalena, eu criei todo o processo ali na Casa da Cidade, então é um prazer, né? Tenho certeza que se você está com ele é porque você, além de tudo, né, viver essa história indígena, né, essa questão da negritude ou de uma vida da mulher dentro de um pilar que não é reconhecido, né? Então, muito prazer. E Luana, eu não te conheço ainda, mas a Graça Cremon falou que te conhece também, que você é uma pessoa muito legal. Então, eu estou aqui muito feliz de estar com vocês, como mulher e como ativista. Eu tenho falado em algumas outras lives que se eu não ganhar, eu vou ficar na cola, né? Então, a gente está junto, a gente precisa estar junto, e a gente deu o nome do nosso coletivo, porque a nossa candidatura também é coletiva, a gente caminhou nesse sentido por conta da nossa comunidade, que a gente criou um olhar sobre o território, sob a ótica das nossas águas, né? A gente começou a mapear, e essas coisas foram aparecendo e foram ficando gritantes aos nossos olhos, a ponto da gente criar um projeto para o plano diretor, que era plotar um mapa geomorfológico em cima da habitação e do transporte, porque a gente quer, na verdade, criar um lugar de olhar do território a partir da questão ambiental, mas a gente, obviamente, não quer abrir mão do que já foi construído. O que a gente quer é trazer um tema novo, né, a partir da geomorfologia. Então, o território ele tem a parte de topo de montanha, a parte de nascente, a parte de média declividade e a parte de várzea do rio. Então, cada território ele diz alguma coisa para quem mora nele, né? Então, você tem uma função do seu território, né? Você cria uma dinâmica onde a sua moradia ela tem uma função social no sentido da despoluição das águas e tantos outros. Obrigada, Cecília. Luana, agora é sua vez. Opa. Oi, gente. Primeiro, agradeço pelo convite, fico bastante contente. Em especial a Érica, né, uma querida vizinha aqui de bairro, sou moradora do Butantã. Sou a Luana Alves, sou psicóloga, trabalhadora da saúde, né? E eu estou vindo pelo PSOL, numa candidatura que é feita por movimentos sociais, né? Eu componho a Rede Emancipa, que é um movimento de cursinhos populares, que está espalhado por várias periferias da cidade, de Jaqueline, Grajaú, Lausanne, região metropolitana, e a gente tem muito orgulho de ser um movimento de educação popular com a juventude periférica.
A gente se compõe por cursinhos, mas a gente não se vê como um serviço para a juventude. A gente enxerga que a nossa rede faz uma movimentação política com a juventude periférica. Então, a partir daí que a nossa candidatura também vem. A gente acha que tem que ter a radicalidade de uma mulher negra que vem de movimento social, né, de alguém que... Hoje eu moro no Butantã, já morei no Grajaú, de alguém que vem de periferias também. Então, para a gente, essa candidatura representa isso, representa uma antítese do bolsonarismo. A gente tem no nosso manifesto de campanha, a gente tem uma frase que é que a gente não admite que nenhum alvo vote no algoz. Então, a gente quer estar junto com a galera da periferia, junto com a galera que constrói a nossa rede, ou que é próxima, para de fato achar uma alternativa política que não são essa velha política que nos mata, né? Ou que nos adoece, ou que cria miséria na nossa vida. Então, é por isso que a gente está se candidatando. Eu também estou vindo com trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Então, eu venho da atenção básica, eu trabalhei em UBS, e para a gente é bastante importante ter uma candidatura que venha também com a centralidade do SUS, porque a nível municipal tem muita coisa para fazer. A nível municipal ocorre um desmonte gigantesco. Eu acho que a Érica é uma pessoa que pode falar bastante sobre isso, não só na atenção básica, mas em hospitais, né? Em toda a rede SUS aqui do município tem um desmonte muito grande. Isso é diretamente sobre as nossas vidas, sobre a vida das periferias, né? Então, a gente está vindo com essa candidatura, que é muito importante, né, de batalhar para ter uma reestruturação do SUS, uma defesa radical de um sistema que é de preservação da nossa vida, né, e não vida como ausência de doença, mas como formas de viver mais plenas, mais cheias de saúde, né, com mais autonomia e com mais possibilidades de vida, né? Eu também, né, eu cheguei em São Paulo, não nasci nessa cidade, mas eu cheguei em São Paulo e entrei na USP. Tenho muito orgulho de ter sido parte da luta por cotas sociais e raciais nas universidades, né? Foi uma luta bastante difícil, né? Foi uma luta que a gente conseguiu ter uma vitória em 2017, e essa foi uma primeira experiência política mais sólida que eu tive e que me convenceu também da necessidade de, como mulher negra, me organizar coletivamente, né? Porque a partir dessa organização coletiva que a gente faz, de pessoas da periferia, em especial de mulheres negras, que são a maioria das que compõem essa campanha, a gente consegue estar junto e consegue arrancar vitórias. Obrigada, Luana. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Eu vou misturar a ordem. Então, a Cecília responde em primeiro, a Luana em segundo e a Anabela em terceiro, tá bom? Vamos mudar aqui. Então, a primeira pergunta que a gente tem para vocês agora é assim, se você for eleita, tem alguma proposta de projeto de lei que beneficie as mulheres? Qual? Bom, Então, eu posso falar, eu que começo, é isso? Sim. Então tá. Tem uma questão que está bem vinculada com a minha vida como pequena comerciante, né? Que eu tenho uma pizzaria, né? E eu trabalho com funcionários, né? E uma das questões, né, é a licença maternidade, né? Que é uma questão que eu como mãe, por um outro lugar, né? Eu tenho 2 filhos e eu senti falta de uma licença maternidade maior, né? Eu precisei dela, na verdade. Só que, ao mesmo tempo, eu como empresária, como dona de pizzaria pequena, que tem pouco ganho, e eu tenho que admitir que eu penso assim, eu preciso melhor contratar um homem, infelizmente, né? Porque a mulher, eu tive uma experiência, né? Uma pessoa que trabalhava lá, só que ela começou, no primeiro mês que ela entrou para trabalhar, ela engravidou, e eu não podia mandá-la embora, e eu tive que ficar com ela, e mais ficar com ela depois, a licença maternidade e tal. E para mim, financeiramente falando, eu estou sendo bem transparente, assim, né? Foi difícil, porque eu mal tinha treinado ela para um trabalho, e ela já ia sair do trabalho, porque ainda é uma pizzaria, e ela não ia trabalhar à noite com o bebê. Na próxima vez eu falei, não, eu prefiro contratar um homem, porque eu não vou ter tanto prejuízo, que para mim pesou muito, e pesa na minha família, e na criação dos meus filhos. Ia para a licença maternidade, que é para a mulher, mas é para o homem, sabe? Eu acho que o homem tinha que ter licença maternidade, tanto quanto a mulher. Na Alemanha, a gente tem um sistema de 2 anos de licença maternidade,
que o homem e a mulher escolhem quem vai tirar e quando vai tirar. Então, um tira um momento, o outro tira outro, e eles têm 2 anos com os filhos enquanto família, né? Então, eu caminharia nesse sentido, né? Como para gerar esse equilíbrio que eu sinto na minha própria pele. Obrigada, Cecília. Luana, agora é você. Bom, eu acho que, primeiramente, Suzana, todas as políticas públicas de saúde, educação, moradia, beneficiam mais mulheres sempre, né? Porque o que acontece é que a gente é responsável pelo trabalho de cuidado, né? Pela divisão patriarcal da sociedade, e a gente que cuida de criança, a gente que cuida de idoso, a gente que cuida dos improdutivos aí do sistema capitalista, é a gente que pega, né? Então, qualquer política pública é mais a gente que sente positivamente. Tem uma proposta que não é só minha, que é do PSOL, mas que eu queria muito me comprometer como futura vereadora, eu tenho certeza que não vai ser só o PSOL que vai defender, que é a renda solidária. A renda solidária, eu acho que é uma obviedade na cidade mais rica do país, na cidade onde tem os bilionários do mundo todo, que é uma renda, né, para pessoas, a princípio para 1 milhão de famílias, as que já são cadastradas no CRAS, as que já têm CAD único, que deveriam receber uma renda entre 200 e 400 reais a mais, além de todos os benefícios federais que já recebem. Isso é muito necessário, porque a gente vive um momento de crise, de desemprego, né, de muita miséria, né, acho que todo mundo percebe isso. Esse é um dos legados dessa pandemia, isso vai beneficiar diretamente as mulheres. A gente sabe, né, 63% das famílias que estão abaixo da linha da miséria são chefiadas por mulheres negras, né, mulheres negras que têm muitos filhos e que trabalham e têm poucas possibilidades de trabalho, né? Então, a gente ter essa renda solidária é muito, muito importante. Para além disso, né, eu falo como profissional de saúde, a gente sabe que o atendimento às mulheres vítimas de violência é muito precário. Primeiro porque tem uma queda, né, da dotação orçamentária da assistência, então mulheres que são agredidas, que estão em relacionamentos abusivos não conseguem apoio, não conseguem apoio em delegacia, na própria assistência, porque esse serviço está enxugando, né? Então, cada vez que você investe menos nesse serviço, mais as mulheres vão ficar em relacionamentos violentos. Então, a gente conseguir ter essas políticas públicas de acolhimento são necessárias. E para além do acolhimento, eu acho que não é só o serviço, né? Eu acho que é uma sensibilização que tem que ter com as colegas e com os colegas. Eu sempre comento isso com a Erika Sato também. Eu, no tempo que eu fiquei na UBS, né, eu raramente vi uma mulher chegar e falar, fui agredida, estou num relacionamento violento. Geralmente era outra coisa, geralmente era uma dor de cabeça, era uma dor pélvica, era uma queixa de violência de uma criança, né? Era alguma outra coisa lateral, e que aí você chegava numa situação de violência. Então, os profissionais estarem sensibilizados para reconhecer mulheres em situação de violência e saber ter uma postura ética de acolhimento, uma postura feminista, né? Não diria nem humana, acho que é uma postura feminista que tem que ter, né? Porque muitas vezes é uma coisa difícil de sair de um relacionamento que é muito difícil, né? Então, ter essa sensibilização para os profissionais de saúde conseguirem conseguirem acolher essa mulher é muito importante. Posso só tirar uma dúvida? O sininho é quando acaba ou é quando falta 30 segundos? O primeiro sininho é quando falta 30 segundos. Quando acaba, ela toca 2. Mas você terminou no tempo. Obrigada, Luana. Imagina. Anabela, agora é você. Bom, eu acho as propostas muito importantes e interessantes. E eu concordo com a Luana, é importante que a gente garanta uma renda para as mulheres, é fundamental. Acredito, Luana, que o projeto Renda Básica também é um projeto muito importante, porque ele não coloca parâmetros de validação de quem tem que receber ou não. Todas as brasileiras merecem, precisam de uma renda básica para a garantia da sua vida, porque, como você falou, né, a gente sabe que 46% das mulheres saíram do mercado de trabalho durante esse período de pandemia para serem cuidadoras. Então, isso é fundamental. Outra coisa que eu defendo e acho importantíssimo é que a gente garanta, como projeto de lei, a participação das mulheres em todas as políticas que existam dentro da cidade. Que a gente exija que os editais de cultura, os editais de economia, todas as políticas existentes na cidade sejam de paridade de gênero. Hoje, isso é uma opção, não é uma lei que garanta, né? A gente fica muito à mercê de cada governo. A gente precisa que isso seja uma política pública, que todos os editais a gente tenha obrigatoriamente
a participação de mulheres, porque a gente tem mulheres nas artes, a gente tem mulher na economia, a gente tem mulher em diversos campos, e a gente sabe que a gente precisa, sim, né, para que a gente garanta o legado da participação feminina, de que isso seja garantido, porque a gente sabe, a história nos mostra que a gente muitas vezes foi subtraída leis e medidas que garantiam a nossa subsistência, a nossa participação. Então, a gente deve exigir que dentro do município de São Paulo isso seja instituído, né? Não basta ser, porque eu quero, porque esse governo é mais aberto, mas que isso seja uma medida de lei importante, né? É fundamental a inclusão disso como política pública, porque discutir em mulher, muitas vezes, fica muito aberto, né? Que políticas nós podemos fazer, né? E a gente vive o que o governo federal fez hoje, do corte das verbas, desde combate à violência até políticas públicas dirigidas às mulheres, e a gente fica rendida dentro, né? A gente sabe que nós estamos na luta, nas manifestações, mas eu acredito que nós, mulheres vereadoras, precisamos garantir projetos de lei que dê subsídio à participação da mulher dentro das políticas públicas como garantia. Obrigada, Anabela. Agora, eu vou fazer a segunda pergunta. Um pouco, pode ser que já tenha entrado em alguma das respostas, mas para nós é muito importante, uma vez que a gente faz parte do Fórum de Mulheres, né? Então, qual tem sido sua atuação junto à causa das mulheres? Faz parte de algum coletivo de mulheres? E agora as perguntas vão começar pela Luana. Bom, eu posso falar de dois movimentos que eu participo, que um é um coletivo feminista, né, que é o coletivo Juntas, tenho bastante orgulho de construir desde 2013, é um coletivo em que compõe a Sâmia Bonfim, a Mônica Seixas, que são hoje parlamentares, mas tem outras mulheres que são mulheres trabalhadoras, mulheres da cultura, mulheres professoras, mulheres estudantes, sobretudo, porque é um coletivo bastante jovem, né? E a gente tem muito orgulho de ter participado de diversos processos, né? Junto com várias outras coletivas ao longo dos últimos anos, né? Eu destaco um que eu achei muito importante, que foi a Primavera Feminista de 2015, né? Que já faz 5 anos, mas que eu acho que é importante de lembrar, porque foi um momento de muita força, foi um momento que a gente viu como a luta das mulheres é forte no país, né? E foi quando a gente também conseguiu ser muito importante para a queda do Eduardo Cunha, né? Então eu gosto de lembrar disso e também garantir nosso direito à pílula do dia seguinte, que estava em risco de ser retirado. A gente também participou do Ele Não, né? Que foi um movimento que a própria esquerda, em alguns momentos, achou muito ruim, elegeu o Bolsonaro, que eu acho um absurdo. Eu acho que foi a semente do que até hoje a resistência ao Bolsonaro, foi o movimento Ele Não, e o Juntas, assim como diversas outras coletivas participaram, né? Eu gosto bastante de falar disso, porque eu acho que é o momento que a gente tem que resgatar. Além do Juntas, que é o coletivo feminista que eu participo, eu gostaria de dizer que o movimento social mais forte que eu participo, que é o Emancipa, é também um movimento de mulheres, né? Porque a maioria das coordenadoras de cursinho são mulheres, a maioria das professoras voluntárias são mulheres, né? A maioria das estudantes são mulheres, né? O último, as matriculadas desse ano, né? Foi um ano muito difícil, a gente não conseguia abrir as aulas presenciais, mas a gente teve 5.000 estudantes matriculados, jovens, e 80% era de mulheres, né? Porque eram meninas que queriam prestar vestibular, entrar em curso técnico, né? Para conseguir ter um projeto de vida diferente do que é designado para a gente que está na periferia. Então, eu acho que eu considero um movimento de mulheres, eu considero um movimento negro e movimento de mulheres, assim como a maioria dos movimentos por moradia, a maioria dos movimentos por cultura, que estão na base, né? Se você for pegar qualquer movimento de moradia nessa cidade, ou mesmo qualquer movimento de educação, ou de ativistas da saúde, quem está na base, quem constrói o cotidiano desses movimentos são quase sempre mulheres. Foi isso que eu percebi nessa pandemia também, né? Teve muita rede que se formou de cesta básica, de ajuda com limpeza, de ver quem está faltando comida na casa de quem, de ver quem que estava doente, redes de solidariedade e sobrevivência. E se você for olhar na base dessa rede, quem governava era mulher, né? A gente sentiu isso na Rede Emancipa, a gente fez uma campanha de solidariedade ativa, né, nas periferias, com cesta básica, com livros, era impressionante. Todas as mulheres que pegavam a cesta básica da rede, elas queriam participar. Elas queriam não só receber, elas queriam ir lá ajudar na planilha, ajudar a encontrar outras mães, outras mulheres. E eu acho que a maioria dos movimentos sociais são assim que são feitos. Obrigada. Agora,
Deixa-me ver, acho que eu perdi como é que sim? Agora sim, agora é a Anabela. Bom, eu cresci rodeada de mulheres, né? Toda jovem periférica, a gente cresce dentro de creche, CJ, Centro de Juventude, rodeadas de mães, né? De diversas mães. E eu cresci entre mulheres, entre diversas mães dentro do movimento social. E quando eu me tornei adulta, isso sempre foi um impulso, estar com as mulheres da periferia, seja da rede de cultura, do movimento social, para criar e pensar a nossa existência no mundo e como a gente combater a violência, os problemas da periferia, né? Eu atuei no movimento chamado Coletivo Catu, que foi um coletivo que eu e algumas companheiras e companheiros montamos, que era um movimento de educação que atuava em escola pública com formação política. Esse movimento, a gente se encontrou com diversas pessoas que estavam na militância e a gente, juntas com um projeto que foi aprovado pelo programa Vai, que foi o Fala Guerreira, que era a publicação de uma revista de mulheres, a gente, a partir daí, criou um movimento de formação de jovens comunicadoras dentro da periferia para falar sobre as principais mazelas das mulheres dentro da periferia e como que a gente resolvia e pensava esses problemas. Né? Uma coisa leva a outra. Desse movimento, a gente criou uma ação que acontecia uma vez por ano, que era o Periferia Segue Sangrando, baseada na letra do GOG. A gente fez encontros em círculos de mulheres para a gente falar sobre as nossas dores e os nossos processos entre o racismo, o preconceito social, a pobreza, a maternidade e todas as questões que envolvem mulheres periféricas. E todos esses movimentos, eles forjaram, né, a causa feminista que se envolvia desde o debate dentro do movimento cultural, dos saraus que aconteciam na periferia, dentro do movimento social, do qual a gente criou uma rede de formação de gênero e de pensar políticas para o feminismo que a gente compreendeu que seria um feminismo periférico, que estava ligado a mulheres que, antes da luta pela entrada no mercado de trabalho, já estavam trabalhando e eram invisibilizadas. Mulheres que já faziam políticas e que conseguiram transporte, creche, dentro da periferia, estavam invisibilizadas dentro da participação política. E, a partir disso, a gente foi pensando essa mulher de luta periférica que sempre existiu na periferia e construímos uma rede de mulheres que estão em luta e que agora, durante a pandemia, também fizeram uma rede de solidariedade, mas principalmente de aprofundamento para combate dessas mazelas que a gente vem historicamente combatendo e aprendendo com o Clube de Mães, com as mulheres do movimento partidário também, que sempre fortaleceram. Obrigada, Anabela. Agora, Cecília, sua vez. Cecília conseguiu ouvir a segunda pergunta? É a vez da Cecília responder. Está ouvindo? Isso. A internet está muito ruim aqui, desculpa, estou pedindo para a casa inteira sair da internet para conseguir me conectar. Eu não tenho essa conexão com o movimento da mulher tão forte quanto a Anabela e a Luana. Elas são guerreiras dessa causa e eu admiro muito esse trabalho que elas fazem. Eu tenho algumas conexões, né? Eu tenho uma conexão forte com uma candidatura de mulheres lá de Botucatu, que eu tenho, né, família em Botucatu, e minha cunhada está compondo, né, a candidatura e tal, tem uma outra amigona minha que compõe também. Então, a gente vem trocando, inclusive eles divulgam a gente divulga elas, né? Tipo, uma ideia de coletividade também intermunicipal. Mas eu também tenho uma história, assim, que quando eu virei mãe, né, e tal, e aquela loucura que eu tive, acabei entrando
essa onda opressora, né, de ficar em casa e cuidar de filho, e cuidar de tudo, limpar a casa, esperar o marido, bem essa coisa, né, que deixa a gente maluca, né, porque você faz tudo e não é valorizada, né. Descobri que tinha um coletivo que era Mães pela Maconha. E aí eu descobri que eu precisava fazer parte desse coletivo, porque eu até quando eu cheguei na reunião, eu falei, nossa, eu sinto que eu sou uma melhor mãe porque eu fumo maconha. Então era uma coisa vinculada à causa da legalização, né? Mas era também uma coisa de tipo desabafo também, parecido um pouco com o que elas estavam falando, assim, meu, a dificuldade da vida e tudo, né? Numa roda que acho que também é muito feminino, sagrado feminino, né? Da gente estar em círculo, da gente se conectar entre a gente, né? Nossa força feminina, com contato com o solo, né? E foi muito bom para mim. E é isso, assim, eu sou mulher, né? Eu tenho uma de abusos para mim ainda, embora seja uma história que eu quero contar, porque eu tenho uma causa que eu acho que ainda é um pouco reprimida, mas eu quero manifestar porque eu acho que a gente precisa estar junta. Eu gostei muito, em momentos que eu escutei, de outras também se manifestando, para a gente ter força, né? Então é isso. Obrigada, Cecília. Vou fazer a terceira pergunta agora para vocês. A ordem de resposta vai ser agora, acho que já começou a Anabela, já começou a Cecília, já começou a Luana, vai voltar para a ordem alfabética mesmo. A Anabela primeiro. Mas a pergunta é com relação a como é que o partido, tá? Os partidos que vocês fazem parte, está lidando com as candidaturas de vocês. Então, a pergunta de vocês, das mulheres, na verdade. Então, assim, no seu partido, qual que é o percentual de candidatas e qual o apoio que o partido dá para essas candidaturas, inclusive na questão dos recursos? Vai começar a Anabela. Olha, exatamente, eu não sei exatamente o número de candidaturas que o Partido de Trabalhadores dá, sei que é alto, mas não sei o número exato disso. Principalmente por eu estar numa chapa coletiva, onde eu não sou a vereadora da urna, né? Eu estou junto com o Nabil e nós criamos um coletivo onde nós somos iguais dentro do coletivo, a gente acredita na proposta de verdade da co-candidatura, de que todos somos candidatos. Eu tenho recebido uma força e uma compreensão muito grande do partido e vista como uma candidata, e isso para mim é muito importante, né? Não como se não compreendesse a co-candidatura, ou o contrário, compreendesse a candidatura só como a do Nabil, mas tem visto cada candidato na sua particularidade, e isso tem sido muito importante. Eu tenho recebido muito apoio das companheiras do PT na construção dessa plataforma, a gente tem feito encontros online para discutir as propostas, para a construção, né, dessa plataforma, do que é uma plataforma de luta para a mulher, em parceria com elas, com diversos grupos dentro do partido, que se posicionam a favor das políticas das mulheres. Até, como a Cecília falou, a gente tem diversas mazelas, né, que nos envolvem cotidianamente, que muitas vezes nos impedem da multiplicidade de olhares sobre a luta feminina. Eu acho que isso tem sido possível, dialogar com mulheres que estão em campos, em posições, em relações diferentes de vida, até no que diz respeito ao feminismo, para compreender também qual é a posição do feminismo para uma mulher negra indígena da periferia, né, que vem com diversas causas e questões urgentes dentro da periferia, né, que são muito importantes para que as mulheres periféricas se sintam representadas, né? A gente tem nossas políticas, as políticas que atendem as mulheres periféricas,
foram muito reduzidas nos últimos anos e sucateadas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um programa de assistência incrível, a diminuição de verba tem feito que a sua atuação tenha sido precarizada em relação ao que poderia ser. E as mulheres da periferia precisam desse serviço para que elas possam adquirir sua autonomia. E a autonomia na periferia, para a mulher periférica, tem muito a ver com a economia. São palavras que dialogam e estão de forma transversal na luta feminista periférica. Obrigada, Anabela. Agora, Cecília, tá online? Eu tô sim. Eu tirei a melhor para eu escutar, tá? Eu não sei. Eu não sei no PSOL como é que é, quais são os dados exatamente das mulheres. Como a minha candidatura é coletiva, a gente é composto por 5 pessoas, né? 3 e mais 2, né? Que é a Graça e a Gisela. E a gente tem 2 homens também. A gente pensou nisso na hora que a gente compôs a candidatura, né? Foi uma questão a gente ser maioria mulher, porque a gente quer ter essa voz, né? Amplificada, né? Mas dentro eu me filiei ao PSOL em setembro do ano passado, né, com uma intenção de participar, e comecei a me interessar por toda a conversa. Nossa candidatura, ela tem essa pegada virtual, e aí acompanhar o virtual é muito mais difícil, né, porque você tem um monte de grupo, um monte de coisa, enquanto isso você tem a campanha. Então, a minha conexão com o partido ainda é muito pequena perto do que eu quero ter, né? Porque a gente também tem uma prerrogativa da nossa candidatura, que a gente vai ser uma candidatura do partido, que a gente não vai ter uma decisão independente do partido. A gente tem a bancada ativista, por exemplo, que tinham pessoas de partidos diferentes compondo, né, a candidatura. A nossa não, a nossa somos todos vinculados ao PSOL, tem uma pessoa que não é vinculada a nenhum, e 4 são vinculados ao PSOL. Mas eu não tenho essa informação. Obrigada, Cecília. Agora você, Luana. Bom, eu sou do PSOL, assim como a Cecília. Eu sou filiada desde janeiro de 2014, né? Eu me filiei com 19 anos, então eu vi a evolução desse partido por um tempo, né? Tenho muito orgulho de falar que o PSOL é um partido bastante feminista, é o único na Câmara Federal com paridade de gênero. Então tem 10 deputados federais do PSOL em Brasília, 5 homens e 5 mulheres, uma grande parte de pessoas negras, são 4 pessoas negras. Então tenho bastante orgulho de estar nesse partido, que é um partido que tem como centralidade o feminismo e o antirracismo. Aqui em São Paulo, eu não sei o número exato também, gente, porque são 65 candidatos e candidatas, e eu não consigo saber exatamente quantas são de mulheres e de mulheres cabeça de chapas nas coletivas. Mas eu posso te dizer com certeza que é um número muito alto de candidaturas de mulheres negras prioritárias. Né? Então, isso é uma coisa que você olhando até a planilha do PSOL, que é um assunto que é aberto, a gente mostra, a gente pode falar como é que é feita, né? Se você for olhar, grande parte das candidaturas prioritárias são de mulheres. Hoje existem 2 homens que são vereadores pelo PSOL, que são o Toninho e o Celso, grandes camaradas, companheiros. Mas a gente acha que tem condição, né? Está avaliando que tem condição de aumentar a bancada, e a gente tem bastante orgulho que as candidaturas que estão sendo colocadas como prioritárias para aumentar a bancada são de mulheres e de mulheres negras, né? Então são várias, acho que é chato ficar citando o nome, mas são muitas, procurem, somos em muitas, e eu tenho certeza que a gente vai ocupar a Câmara com muita mulher negra, né? É um partido também que eu acho que o feminismo anda junto com o antirracismo, acho que não pode andar separado. Então é um partido que entrou junto com a Educafro no TSE para conseguir garantir a proporcionalidade de verba e de tempo de TV, né, para as candidaturas negras. Isso é importante para a gente, porque eu acho que são lutas que andam casadas, né? Eu acho que não dá para os partidos políticos brasileiros, eu também não eximo o meu partido, acho que tem erros históricos, né? Mas não dá para os partidos políticos brasileiros, em especial da esquerda, acharem que as mulheres e que a negritude são parte secundária, ou são um acessório, ou são um setorial do partido. Eu acho que a gente tem que estar no centro da política do partido, né? A gente, que é mulher principalmente,
gente, né? E que é quem de fato leva, é a base da pirâmide, leva o país nas costas, na prática, como trabalhadora, como cuidadora, né? Como agente que produz a manutenção do sistema, a gente é também a chave para a mudança desse sistema, né? Então, o partido que se reivindica como socialista, como é o meu, que é o PSOL, eu acho que tem a obrigação de entender a luta das mulheres com centralidade, né? A gente entende que para mudar a estrutura das coisas precisa de mulheres, então por isso, né, que a gente tem essa visão. Então sim, somos grande parte, somos maioria, e mulheres negras são prioritárias, inclusive no financiamento. Obrigada, Luana. Agora nós vamos fazer a brincadeirinha de vocês perguntarem entre vocês. E a Érica vai fazer a sorteio, né, Érica? Isso. Então, os papeizinhos estão aqui. Eu vou escolher um. E quem pergunta primeiro é a Luana. Para a Cecília. Eu acho que a Cecília caiu, né, gente? Então, tudo bem para você, Anabela? E se a Cecília voltar, ela entra? Tudo bem, gente, tudo bem. Então, tá aqui, ó. Luana, você pode fazer, por favor, sua pergunta para a Anabela? 1 minuto e meio para você e 2 minutos para a Anabela responder. Obrigada. Tá bom. Pessoal, primeiro dizendo que eu vou ter que sair em 10, mas eu vou tentar atrasar no próximo para ficar aqui um pouquinho. Bom, queria perguntar para a Anabela, eu acho que sobre a pauta que nesse momento eu estou mais próxima, assim, que é a pauta da saúde no município. Acho que se você puder contar um pouquinho, companheira, sobre como é que é a proposta, né? Eu sei que o Nabil é um cara que é mais da cultura, do que eu entendi a galera do coletivo também, mas se você puder falar um pouquinho, até porque eu acho que tem a ver com cultura também, né? Saúde não é só ausência de doença, né? Não é só ter atendimento médico, é também outras formas de vida que passem, enfim, passa pela cultura, passa pelo significado da vida, né? Em especial para a juventude. Se você puder contar um pouquinho das pautas de saúde, que me ocorreu agora, assim, não pensei muito, confesso. Olha, Luana, a sua colocação tem muito a ver com a proposta do Coletivo Mais Direito à Cidade, né? Porque a gente tem a cidade como a principal proposta, pensar. Não dá para a cidade mais rica do Brasil estar numa crise de saneamento básico como a gente está vivendo. E não dá para falar de saúde numa crise de saneamento básico. Então, essa é uma questão fundamental. Então, o Nabil vai continuar como relator do plano diretor da cidade. A gente quer estar nessa luta de pensar a cidade, principalmente os principais problemas que estão ligados, sem dúvida, ao saneamento básico, à ocupação. Então, a gente precisa pensar em habitação. É claro que a gente vai olhar para a situação das periferias e pensar as pessoas que vivem de forma em moradias impróprias, né, pensando em qualidade de vida, de forma acumulada, sem saneamento básico, sem proposta de transformação disso, são as pessoas que são mais atingidas pela piora da qualidade de vida e que mais adoecem. A gente não adoece só pelo Covid, a gente adoece há muito tempo. A gente adoece das principais doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, pressão alta, que é câncer, e que atinge principalmente de forma efetiva, e quando eu quero dizer efetiva, por falta de tratamento, as mulheres periféricas, as mulheres negras principalmente. Então, a gente sabe que a gente precisa pensar, o SUS é um sistema, assim como eu disse, da assistência, é um sistema incrível, mas que precisa de verba. A gente não pode ter mais investimento no PIB, na saúde privada do que na saúde pública. Essa é uma vergonha nacional e que a gente, né, como vereador, a gente não consegue resolver, mas como vereador a gente precisa pensar que, pelo menos dentro da cidade de São Paulo, a gente precisa garantir, né, investimento efetivo na saúde. E aí, investimento tem lugares que precisam ser, de certa forma, travados de luta, que é a saúde da mulher e que é a saúde do povo pobre da periferia. E, para isso, a gente precisa pensar o plano diretor dessa cidade. Muito obrigada, Anabela. Cecília, como você não estava, então a Anabela agora vai ter 1 minuto e meio para fazer uma pergunta para você e você 2 minutos para resposta. Obrigada. Cecília,
Eu sei que você é das lutas do meio ambiente, e a gente estava falando de crise sanitária, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua proposta relacionada à água, relacionada a saneamento básico na cidade de São Paulo. Bom, a gente tem uma ideia, como eu comecei a falar no início, bacias hidrográficas, mas a gente quer caminhar um pouco mais adiante disso, né? Então, por exemplo, né, a gente tem cada microbacia, ela se compõe num microterritório, né, numa meta comum que é a regeneração das suas águas. Mas a gente quer introduzir novos fatores ali, né, como, por exemplo, o indicador da diversidade, né? Qual é a diversidade? Que eu digo em todos os seus âmbitos, né? Essa microbacia se compõe dentro de um espectro de diversidade em relação a outras do território de São Paulo, né? Como é que a gente vai fazer uma análise de como as microbacias estão se compondo de forma a estimular o convívio social, estimular que as pessoas tenham acesso a todos os tipos de vozes, né? Isso mas como você estava falando da questão da saúde, né? Tem uma UBS que atenda toda essa população, tem agente comunitário, visita todas as casas, como é que são feitas, né? E aí vai indo, a ponto também de olhar a qualidade de vida de cada um, né? Então, essa pessoa mora com dignidade, né? Porque, assim, se essa pessoa fica doente, essa doença se espalha, né? Assim, a gente precisa entender que as coisas estão juntas, né? Então, começar a avaliar. E aí, a partir daí, só para finalizar, você tem também um olhar para aquele cidadão enquanto um ativo social. No caso das águas, além dele ter saneamento básico, ele é um potencial fiscalizador daquele processo. Muito obrigada, Cecília. Então, agora, por favor, você faz a pergunta para a Luana, e a Luana tem 2 minutos para a resposta. Eu pergunto? Então eu cheguei de volta aqui, eu perdi um pedacinho, estava gostando tanto da fala dela com relação ao PSOL, e aí eu vou até perguntar como curiosa, né, que sou, porque estou entrando no partido, eu vi a planilha, né? Eu queria que ela explicasse mais como é que ela funciona, assim, desse mais transparência a essa planilha. Posso já falar? Bom, a divisão, né, da maneira como acontece, eu acho que tem a ver com critérios políticos, né, do que o partido considera que são candidaturas necessárias. Eu acho que por isso é importante ressaltar que existe a prioridade para mulheres, primeiramente, né? Então, essa é um critério político básico para o partido. Então, para a divisão, a gente vai priorizar sim candidaturas que têm mulheres, né? E a gente, obviamente, por questões partidárias, isso é comum de todos os partidos, acaba também colocando também na faixa de prioridade pessoas que já são do partido há muito tempo, que são de movimentos sociais, que estão próximos do partido há muito tempo. Então, esse também acaba sendo um critério que é natural, né, em todos os partidos, porque é necessário, né, que as pessoas que estejam ligadas ao movimento, que são há muito tempo articulados com o partido, também tenham condições de disputa. Também existe, né, um critério de negritude, né, e também de pessoas indígenas que recebem adicional no partido. Esse não é uma orientação do TSE, essa é uma orientação interna, né, que o ideal é que seria que fosse do TSE e todos os partidos aplicassem. Eu acho que boa parte da esquerda aplica, mas eu acho que é importante dizer que a gente tem também esse adicional, né? A gente também tem um adicional para pessoas LGBT, né, que também vai criar aí esse valor a mais do fundo partidário para pessoas LGBT, que também tem mais dificuldade histórica de ocupar espaços públicos, né? Então, isso também é bastante importante para todo mundo entender como é que funciona. Eu acho que tudo isso, né, tá ligado a um critério de entender que a gente não é só representatividade, que a gente tem que estar no centro da disputa política, na totalidade do poder. E quando existe a questão das candidaturas coletivas, por uma questão institucional e burocrática, né, que infelizmente
E eu sou uma pessoa que me comprometo a batalhar por isso. A questão da candidatura coletiva ainda tem muitos entraves na burocracia legislativa, né? Acaba que o critério que é usado para decidir todos esses adicionais é quem é o cabeça da chapa. Então, por exemplo, se você tem uma candidatura coletiva em que uma mulher negra é cabeça da chapa, todos os adicionais vão ser colocados. Se é um homem branco cabeça da chapa, o pessoal não teria todos esses adicionais. Tá desligado, Suzana. Obrigada às três pelas suas respostas. Agora, nós vamos partir para as considerações finais. São 3 minutos, 3 minutos, a Luana está pedindo para começar, porque ela já tinha avisado que ia sair logo, né? Mas são 3 minutos para cada uma para suas considerações finais. Bom, vou falar rapidamente, em 3 minutos mesmo. Peço desculpa por não ficar até o final. A agenda de final de campanha é meio doida, mas eu gostei muito do espaço. Queria agradecer a conversa com vocês. Queria muito agradecer o Fórum de Mulheres, a Érica, a Anabela, a Alexandra, a Letícia, a Cecília, a Suzana. Gostei bastante do espaço. Eu considero que os movimentos sociais, movimentos populares, como é o caso do Fórum, eles são centrais para mandatos feministas, para mandatos de mulheres, né? E não só porque eles vão ajudar a eleger, mas porque eles vão ajudar o mandato a acontecer. Né? A gente sabe muito bem que a Câmara Municipal, assim como a Assembleia, assim como a Câmara de Deputados em Brasília, não são espaços feitos para a população conseguir ter vitórias. São espaços em que a grande velha política consegue se colocar muito fortemente, em que as hegemonias das velhas oligarquias conseguem se colocar muito facilmente, e a grande diferença que os mandatos feministas têm é contar com a luta fora dos muros da Câmara. E é isso que a gente tem feito. Eu estava comentando, a Érica é uma pessoa que sempre comenta isso, né? A gente estava falando de emendas parlamentares que a Sâmia conseguiu destinar ao hospital na região oeste, no Butantã, e isso não foi conquistado pelo mandato, simplesmente. Foi conquistado com uma articulação do mandato com o movimento social de mulheres nas ruas, com a mobilização popular de mulheres. Então, para o nosso mandato acontecer, a gente vai precisar de vocês o tempo inteiro, né? Então, esse é o convite que eu quero fazer para vocês. Eu tenho certeza que todas nós aqui vamos ser eleitas, mas quando a gente for, a gente vai precisar mais do que nunca de vocês, mais do que nunca do movimento de mulheres, porque é aí que a batalha começa. Né? Porque a gente também não pode ter ilusão com o espaço da Câmara Municipal, que é um espaço ainda da velha política, ainda muito travado, ainda cheio de empecilhos para quem é da classe trabalhadora, para quem é da periferia, para quem vem de baixo, conseguir ter vitórias naquele espaço. Então, qualquer vitória que a gente possa ter, passa por esse movimento. Passa pela gente se manter ativa nas ruas, passa por a gente se manter ativa nos movimentos de base, nos movimentos de território, né? Então isso é muito fundamental para a gente conseguir fazer mandatos de luta, né? Queria colocar isso para vocês, fazer esse convite, espero muito, independente da eleição, eu não conseguir em contato com vocês, seguir, tenho certeza que vou seguir, já sigo, né, lá no Butantã, e a gente vai seguir junta, né? Gostei muito, obrigada pelo convite. Obrigada pela sua participação, tá bom? Muito bem. Agora a gente passa para a Cecília, pode ser? Eu também sou super grata de estar aqui nesse grupo de pessoas tão incríveis. Fiquei muito feliz de conhecer você, Luana, e muito bom aprender um pouco mais, né? A gente está junta. É isso, a gente precisa ter força, a gente precisa ter força da base, né? A gente está enfrentando um bando de demônio, né? Então, a gente precisa estar realmente de mãos dadas, e eu estou aqui para isso, né? Contem comigo, contem com o E-Coletivo, lá no PSOL, né, que tem essa planilha, a gente ficou lá no último colocado, né? A gente quase não conseguiu nem nada de fundo partidário, dinheiro, mas a gente super entendeu, porque é isso, assim, se for para escolher, eu vou votar em você, eu vou votar numa negra, ou numa índia, ou alguém da periferia, vota no negro, vota na periferia, vota na índia, porque eu assim, tô junto. Eu posso estar lá dentro, posso estar fora, eu tô junto com essa causa. Obrigada, Cecília. Anabela? Bom, eu quero agradecer às companheiras pelo convite, por me chamar até aqui.
porque a gente sabe que muitas vezes na candidatura coletiva, por o candidato da urna ser um homem, apesar de ser um homem incrível, a Nabil, mas a gente sabe que muitas vezes é difícil reconhecer que essa é uma candidatura de mulheres e essa é uma candidatura feminista. Essa é uma candidatura de feminista, de 4 mulheres que estão na luta, e quero agradecer porque para a gente é muito importante o reconhecimento desse fórum de mulheres que estão há muito mais tempo na luta, que conhecem a trajetória das mulheres dentro do Poder Legislativo, das lutas que já foram travadas e que vão nos ajudar no percurso que a gente vai fazer, né, se eleitas dentro da Câmara dos Vereadores. Eu acho que é incrível, né? Como eu falei, eu sempre cresci com mulheres, e a mulher, ela tem uma relação de organização política, de pautas revolucionárias, que faz parte de uma história muito importante desse país e que, mais do que nunca, precisa ser difundida entre as mulheres, porque é de grande orgulho para mim, como uma mulher negra, indígena, periférica, acompanhar os fóruns de mulheres, a resistência desse ano, né? Porque a gente sabe que o fórum que é porque está resistindo, porque não existe apoio, não existe fomento político-social, a não ser nas esquerdas, para que esse movimento esteja de pé. Então, eu fico muito feliz e agradecida. Foi um prazer estar aqui com a companheira Cecília, a Luana. É sempre muito importante esses lugares, porque fortalece e dá gás para continuar a campanha, né? Esses lugares são lugares de fomento, né, para que a gente continue na luta, seja como candidata, seja, se não, continuarei na luta como sempre estive, né? Então é muito importante, fico muito grata, quero agradecer. Obrigada, Anabela. Cecília, já foram as 3, na verdade, né? Desculpa. Já ia pedir para a Cecília falar mais. Opa! Mas, Alexandra... É um momento muito especial esse para o fórum. Deixa eu só mudar aqui a questão da visão de grupo, que eu quero olhar todas vocês. É muito especial ver as mulheres falando. A gente constrói dentro do fórum esse espaço justamente por esse motivo, para a gente se reconhecer na luta, nas ações. Então, fortalecendo essa agenda feminista, fortalecendo a fala das mulheres em pautas ambientais, antirracistas, da cidade, de políticas públicas, e especialmente a atuação política, né? A gente sente que esse espaço de fala também se revela em grandes encontros, e foi o que aconteceu ontem e hoje. É muito bom ver isso acontecendo e ser promotora disso tudo junto com o fórum. Quero dizer que a Liliane Garcês é nossa parceira, ela está aqui presente, acompanhando de stand-by. Ela falou que ia ficar incógnita, mas ela está aqui, também segurando a onda. Quero agradecer às companheiras Érica e Suzana por terem apresentado comigo esse encontro. E especialmente a vocês, Cecília Lotufo, do E-Coletivo pelo PSOL, Anabela Gonçalves, do Coletivo Mais Direito à Cidade pelo PT, e a Luana Alves, pelo PSOL. O Fórum Regional de Mulheres se reúne mensalmente e todas podem acompanhar nossa próxima reunião no dia 14 de novembro. As notícias vão estar na nossa página, os horários também. Então, a gente sempre coloca a reunião ou às 10 da manhã ou às 2 da tarde, e a gente coloca isso na nossa página. Esta atividade, esse encontro de candidatas, colabora para a Agenda de 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é essa bandeira que eu tenho aqui, especialmente ao ODS 5, que é pela igualdade de gênero. Os encontros com as candidatas continuam na sexta-feira, amanhã, às 17 horas. Então, quem quiser acompanhar, conhecer mais candidatas, a gente vai estar aqui disponível com esse espaço, abrindo a casa para elas todas chegarem junto. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um enorme prazer e foi muito linda a nossa jornada. Érica, Suzana, querem se despedir? Eu quero, assim, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz com essas eleições, apesar de todo o retrocesso que estamos vivendo.
Me enche de alegria e esperança ver tantas candidaturas femininas, poderosas. Eu espero vê-las, se Deus quiser, em 2021 lá. Muita sorte a vocês, gratidão, companheiras de fórum. Até a próxima. E eu fico muito contente também, porque assim, há uns bons anos que se vem desmoralizando a política e desvirtuando a política. E muitas vezes o vereador vira sinônimo de, como é que chama, de clientelismo, de favorzinhos, de ajuda aqui, ajuda ali. E as mulheres, desde ontem que a gente tem visto, mulheres com visões amplas, com propostas sérias para o bem comum, para a melhoria da cidade, para a inserção dos mais vulneráveis, para a garantia de uma sociedade mais justa e também ambientalmente equilibrada, né? Então, é muita alegria muita esperança que é ouvir vocês aqui com a gente. Obrigada. Que todas sejam eleitas. Vamos celebrar nossas candidatas saindo aqui do fórum eleitas. Tchau. Vamos que Até vamos. mais, Estou na hein? torcida por todas. Tchau. Beijos para vocês.